Olá pessoal, aqui de novo. Obrigado por estar nos prestigiando aqui no canal do JB, o nosso canal. Muito bom você estar inscrito. Se você não está inscrito, se inscreva, seja responsável também pelo nosso sucesso. E por falar em responsabilidade, e se nós falarmos sobre autorresponsabilidade? Vocês sabiam que uma das coisas mais difíceis para nós é assumirmos o próprio erro? O verbozinho danado para ser conjugado na primeira pessoa. Eu errei. Eu estou errado. Assumir uma culpa é algo terrível para nós. Muito, muito ruim. E para isso, nós começamos a ludibriar o nosso próprio cérebro. Nós mandamos mensagens, porque o nosso cérebro, pessoal, ele é muito interessante, ele não diferencia a verdade da mentira. Se nós mandarmos para o nosso cérebro mensagens afirmando e reafirmando determinada mentira como algo assim de uma convicção muito grande, ele vai acreditar, ele vai armazenar essa informação e vai nos socorrer ou nos valer quando precisarmos, como regra. Mas a mentira ela é muito interessante. A mentira é muito interessante. Vamos imaginar que você me encontre hoje e pergunta: professor, quem descobriu o Brasil? Eu digo: Dom Pedro I, isso é muito fácil. Ok, tchau, vai com Deus e tal, tal, tal. Daqui 1 ano, 2 anos, você me encontra e diz: aqui, eu fiz uma pergunta e eu esqueci o que você respondeu. Quem foi mesmo que descobriu o Brasil? Aí eu digo: misericórdia, meu Deus, como é que foi mesmo que eu respondi? Ai, ai, ai. E se eu disser que foi Pedro Álvares Cabral? Mas e se não for? Então nós começamos a entrar em parafuso. Agora, se a gente tiver convicção, e a verdade passa por aí, nessa questão da convicção, aí é tranquilo. Olha, eu te falei que foi fulano de tal que descobriu o Brasil. Pois bem, a nossa tendência é, de alguma forma, sabotarmos aquilo que é de nossa responsabilidade. Aliás, aqui nesse episódio nós falamos sobre autossabotagem. Dá uma olhadinha lá. É muito interessante, vale a pena. Não é? E eu preciso falar um pouquinho sobre essa autossabotagem, mas sem antes, deixa eu dar um conceito aqui bem interessante do que é autorresponsabilidade. Primeiro, a responsabilidade vem do latim respondere, que significa responder pelos nossos próprios atos ou de outrem, quando nós delegamos. Então, chamar alguém de irresponsável é muito grave. Significa dizer que aquela pessoa não é capaz de responder pelos próprios atos. Muito, muito difícil isso. Então, a autorresponsabilidade é eu assumir, eu responder pelos meus atos. Eu assumir uma postura, se ela é certa ou errada, se é um erro ou não. Eu sou o pai desse erro. Fui eu que cometi o erro. A culpa é minha. Todavia, é muito mais simples a gente culpar os outros, não é? Vamos imaginar. Um exemplo aqui bem simples. Vamos imaginar que você foi convidado ou convocado para uma reunião, para um encontro, enfim, para realizar uma atividade, e você chega atrasado, muito atrasado. O que você diz? A culpa foi do trânsito. A culpa foi do pneu que furou. A culpa foi, enfim, um monte de coisa. O que é autorresponsabilidade? Nesse caso, eu ter consciência é o seguinte: engraçado, se eu tivesse saído mais cedo, não teria acontecido isso. Então, eu estou chamando para mim agora essa responsabilidade. Então, a gente precisa pensar, no nosso dia a dia, qual ou quais são as nossas atitudes no sentido de responsabilizar outrem para os nossos fracassos, os nossos insucessos. Quando, na verdade, a partir de uma autoanálise, eu deveria dizer: opa, eu falhei nesse aspecto. Isso é motivo de autocrescimento.
É, a autorresponsabilidade te deixa verdadeiro, íntegro com você mesmo, né? Isso é autenticidade. Olha só, a autossabotagem, que nós já falamos lá naquele episódio, é, é tudo aquilo que a gente faz para sonegar, para postergar alguma decisão, alguma atitude. Seja porque a gente quer ser prestativo, porque a gente quer ser perfeccionista, seja porque a gente fica vigilante o tempo todo, fica perscrutando, será que vai dar certo, será que não vai, vou esperar mais um pouco. Sabe aquela pessoa racional que não arrisca de jeito nenhum? Não, não, o racional ele não corre risco. O racional precisa de dados, precisa de fatos, precisa, sabe, ele busca essa segurança. E nós sabemos que arriscar muitas vezes é necessário. O inquieto desiste muito, muito facilmente. O tempo todo ele vai dizer, e se não der certo? Olha, na dúvida não ultrapassa. Então eu não vou mexer com isso. E claro, aquele processo de vitimização, ai, coitadinho de mim, eu sou um pobre coitado e tal, tal. Tudo isso é autossabotagem que não coaduna com a ideia da autorresponsabilidade. Né? Vamos ver aqui que eu anotei mais. A pessoa que não é dotado desse potencial de autorresponsabilidade, dessa competência, não é? São pessoas que contribuem muito pouco, por exemplo, para o ambiente de trabalho, mesmo os relacionamentos interpessoais, gerando conflito, gerando insegurança, gerando incertezas, perdendo a credibilidade, sobretudo quando as pessoas falam assim, engraçado, como é que pode? O erro foi dele. Por que ele está julgando a culpa nos outros? Então perde-se credibilidade, perde-se a confiança com isso. Como desenvolver a autorresponsabilidade? Primeiro é necessário paciência e constância, pessoal. Sempre avalie as decisões, as atitudes, os pensamentos e comportamentos. Identifique se está culpando alguém, pura e simplesmente por culpar. Crie e exercite essa autoconsciência, busque novos hábitos. Isso é um exercício de interiorização. Sempre, sempre esse diálogo interno que a gente tem falado tanto aqui. Fortaleça essa disciplina, constância, paciência para lidar com as suas próprias falhas. Ninguém é perfeito, nem eu, nem você. A gente precisa assumir os nossos erros. A gente precisa assumir que somos imperfeitos. Nem sempre as nossas decisões são as melhores. Fique de olho nos resultados, aprenda com eles. Existem alguns exemplos que eu acho muito, muito interessante. Pessoal, olha só. Olha uma frase do Michael Jordan. Michael Jordan é o maior jogador de basquete do mundo de todos os tempos. Há uma frase célebre dele que eu acho sensacional, que ilustra tudo isso que nós estamos falando. Ele diz assim, eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. Quem de nós não? E é por isso que tenho sucesso. Interessante. Interessante. É necessário que haja uma persistência, ele insiste, ou nos ensina, né, essa persistência. E olha, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, aquela autora daquela série Harry Potter, interessante, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, J.K. Rowling. Aquela senhora, ela teve os manuscritos dela negado, rejeitado por diversas editoras. Essa autora tornou-se um best-seller. Não é? Não sei se vocês sabem, o Walt Disney ele foi rejeitado em diversas empresas, empregos lá, por falta de criatividade. Ele criou o Walt Disney, que é o maior complexo de diversão do mundo. E enfim, pessoal,
Sabe, há uma necessidade da gente se responsabilizar pelos nossos próprios atos. Isso é maturidade. Isso é maturidade. E o mais bacana é que as pessoas enxergam isso na gente. Olha, fulano é honesto, ele assumiu o eu. E ele é honesto, sobretudo, para consigo próprio. E eu encerro com essa frase. Embora os mestres dos livros sejam auxiliares necessários, é do esforço próprio que resultam os mais complexos e brilhantes resultados. Daquele personagem lá, o Garfield, né? O Jim Davis falando isso. Pessoal, autorresponsabilidade é isso, e não autossabotagem. Obrigado.